parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez te convido a nós meditarmos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, desta feita no a parte do versículo 1 do capítulo 29 do livro do Êxodo. Esse livro foi escrito em 1491 a.C. e nós estamos aqui para te convidar a estudar a Bíblia, meditar na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a Palavra de Deus, ela já fora revelada. Então vamos a Palavra de Deus para você, para mim, porque a Bíblia diz e nós queremos reforçar isso, que quem é de Deus ouve a Palavra de Deus. Então nós vamos falar agora sobre o sacerdócio. O versículo 1 diz assim a Palavra de Deus: Depois tu farás chegar a ti Arão, teu irmão, e a seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Então, meus amigos, aqui nós entendemos que 5 sacerdotes foram escolhidos dentro da tribo de Levi, liderado por Arão, como sumo sacerdote. Então, de fato, todos os sumos sacerdotes deviam descender de Arão. Então, 5 é o começo. Graça é o fundamento e a virtude do sacerdócio. Então, esse é o entendimento do versículo 1 do capítulo 28 do Êxodo. E o versículo 2 diz assim: E fará vestimentas sagradas a Arão, teu irmão, para honra e ornamento. Então, o que nós entendemos? Que essas vestimentas foram projetadas unicamente pelo Senhor e foram projetadas para descrever a Cristo em seu alto ministério sacerdotal. Então, essa é a palavra de Deus. O versículo 3 diz assim: E tu falarás com todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da sabedoria, o Espírito Santo da sabedoria, para que façam as vestimentas a Arão, para consagrá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então nós tiramos algumas lições aqui, que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, que vai nos orientar de que forma nós devemos proceder concernente à nossa vida, à família, concernente às coisas que se trata de Deus, porque Deus requer de nós muito zelo, muita ordem, muita decência. Então as vestimentas, aqui vai falar no versículo 4, que as vestimentas que farão são estas: um peitoral, um éfode e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois as sagradas vestimentas para Arão teu irmão e para seus filhos, para que me administre os ofícios. Então Deus, ele requer as vestimentas conforme o seu projeto, podemos dizer assim. Então nós precisamos também tomar muito cuidado com as nossas vestimentas, como sacerdotes, como filhos e representantes de Deus aqui na terra. Como está a sua vestimenta? Tanto física e como espiritual. E aqui eu chamo a sua atenção para o literal. Como está? E agora os materiais, vai falar no versículo 5. Tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho torcida. Então a gente entende, como se diz, essas cores não variam, foi determinado por Deus. Então o que Deus determinou não tem sombra de variedade. Versículo 6 vai falar do éfode. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho torcido, de obra de bordador. Nós tiramos a seguinte lição do versículo 6 do capítulo 28 do Êxodo. Era o manto exterior que era posto no sumo sacerdote, então feito de 2 peças, uma que cobria as costas e a outra que cobria a parte da frente. Então esses 2
era juntamente a altura dos ombros com broches de ouro que formaram o engaste para as pedras de ônix. Aí a explicação do versículo 6. Vamos para o versículo 7. E terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. Então, para você, meu amigo, minha amiga, nós convidamos a nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos com o projeto de ler toda a Bíblia Sagrada em 6 meses. Então, a dica é 7 capítulos por dia, ok? Que Deus continue te abençoando e te dê graça para tal. Versículo 8. E o cinto de obra esmerada sobre o éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Então nós entendemos aqui no versículo 8, os cintos sobre o éfode era uma bandagem, se é que se pode chamar bandagem. Então preso no redor da cintura, fala de preparação para o serviço. Então, tomando uma toalha, cingiu-se. Aí você entende que no livro de João, capítulo 3 e 4, tem essa referência. O versículo 9, e tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Aí a gente entende aqui nesse versículo 9, essas 2 pedras de ônix formavam uma parte do éfode e na realidade foram desenhadas para juntar as costas com a dianteira do éfode junto nas ombreiras. Então esse é o estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que já fora revelada, a palavra que salva, cura e liberta. Medite na Bíblia Sagrada dia e noite. Versículo 10. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, conforme o nascimento deles. Então, aqui no versículo 10, nós entendemos que estes foram postos sobre os ombros do sumo sacerdote para demonstrar a força que tipificou a Cristo. Então, que protegeria a Israel durante todo o tempo. Então, Pink, um estudioso da palavra, ele diz: o ombro que sustenta o universo, conforme escreveu o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Aí, aqui sustenta o mais débil e o mais incógnito membro da congregação, comprado com o sangue do Cordeiro, ali na cruz do Calvário. Versículo 11. Conforme a obra do escultor em pedra, como lavor de selos farás gravar aquelas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. As farás engastadas de ouro. Aí nós entendemos que o ouro declara a deidade de Cristo. Então, portanto, o poder do Todo-Poderoso Deus estava disponível a todo Israel e chegou até nós através da graça que é o favor imerecido. Versículo 12. E porás aquelas 2 pedras sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus 2 ombros, como memorial diante do Senhor. Deus nunca esquece, é o que nós entendemos aqui do versículo 2, e esse memorial será produzido na segunda vinda, quando Jacó voltar para casa. Então veja bem, e farás também engastes de ouro, versículo 13, versículo 14, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, as quais farás de feitura de trança, e as cadeiazinhas de feitura de trança fixarás nos engastes. Então, a estas cadeiazinhas ata a Cristo. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. O versículo 15, nós vamos agora falar sobre o peitoral. Farás deste modo o peitoral do juízo da obra esmerada. Nós entendemos aqui nessa parte que o peitoral
era conectado à frente do éfode. Segue o versículo. O farás conforme a obra do éfode, de ouro e azul e púrpura, e carmesim e linho fino torcido. Nós entendemos aqui na parte B do versículo que, a propósito, a palavra esmerada simplesmente significa ardiloso, o que significa que o desenho era extraordinário. Versículo 16. Será quadrado e duplo, de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a largura. Então a gente entende que 1 palmo equivale a cerca de 20 centímetros. Versículo 17. E o encherás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras, e ordem de uma pedra sárdica, um topázio, um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Versículo 18. E a segunda ordem será de uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 19. A terceira ordem será de um rubir, uma ágata e uma ametista. Versículo 20. E a quarta ordem será de um berilo, de um ônix e de um jaspe. Estarão engastadas em ouro nos seus encaixes. Então aqui no versículo 20, havia um número de 12 joias, uma para cada tribo, engastadas em 4 filas de 3 cada uma. Vamos agora para o versículo 21. E serão aquelas pedras segundo os nomes do filho de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Então aqui a explicação do versículo 21, como os nomes das tribos dos filhos de Israel foram escritos sobre as pedras de ônix, então sobre os ombros do sumo sacerdote, que significa fortaleza. Então, do mesmo modo, os mesmos nomes deveriam ser inscritos sobre as 12 pedras levadas sobre o coração do sumo sacerdote, que significa o amor de Deus. Então, portanto, significa que cada um dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos, porque nós somos o Israel espiritual, está assegurado tanto pela força como pelo amor, tudo ancorado na cruz, conforme João capítulo 3, versículo 16. Então vamos para o versículo 22, que diz assim: farás também no peitoral cadeiazinhas de feituras de tranças de ouro fino, e também farás para o peitoral 2 anéis de ouro. Voltando aqui, 2 anéis de ouro, só um momento. Palavra de Deus. Então, versículo: farás também no peitoral cadeiazinha de feitura de tranças de ouro fino, versículo 23, e também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, os quais os porás nas 2 pontas do peitoral, e porás as 2 cadeiazinhas de ouro nos 2 anéis, nas 2 pontas do peitoral, e os 2 cabos das 2 cadeiazinhas de tranças sobre os 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode e na parte dianteira. 26. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás nas 2 pontas do peitoral, na borda que está ao lado do éfode, na parte de dentro. Farás deste modo 2 anéis de ouro, os quais porás nos 2 lados do éfode, abaixo da parte dianteira, perto da juntura sobre o cinto do éfode, e ligarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode, com um cordão azul, para que esteja sobre o cinto do éfode, e nunca se aparte o peitoral do éfode. Versículo 29. E assim levará Arão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar
no santuário por memorial diante do Senhor continuamente. Então essa foi uma parte da palavra de Deus. Aí você vai dar continuidade no estudo, depois vai falar do urim, tumim, o manto, a corda da santidade, as vestimentas e assim sucessivamente. Um grande abraço, vamos continuar estudando e meditando na palavra de Deus. Esse é o nosso foco nesses últimos dias. Um grande abraço, pastor Edivaldo de Brito Sales.